Fala galera, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o infarto, os sintomas, o que é, as causas, as principais, na verdade, os fatores de risco. Nós vamos dar dicas de prevenção. Fique conosco que esse assunto é muito importante, tá? Vale você saber. Você pode salvar uma vida sabendo dessas dicas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o infarto. Então já deixa sua curtida, pois sem dúvida valerá cada minuto desse conteúdo desse vídeo. Saber sobre os sintomas é também dizer que você pode salvar uma vida, sabe disso? O infarto agudo do miocárdio é a maior causa de mortes no Brasil. Estima-se que no Brasil ocorram de 300 a 400 mil casos anuais de infarto, que cada 5 a 7 casos ocorre um óbito. É por isso que nós devemos informar a vocês como identificar isso para que esses números possam ser reduzidos. Para poder diminuir o risco de morte, o atendimento de urgência e emergência nos primeiros minutos é fundamental para salvar uma vida. Cada segundo conta. O coração é o músculo que bombeia sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo, para o resto do corpo através da aorta. Um ataque cardíaco, também conhecido como infarto agudo do miocárdio, ou IAM, ocorre quando esse fluxo de sangue para o coração ele é interrompido, é bloqueado, geralmente devido a um bloqueio nas artérias coronárias. Isso leva à lesão ou morte das células cardíacas devido à falta de oxigênio e nutrientes. A aterosclerose é a causa principal do infarto, o acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias. Essas placas podem se desenvolver ao longo do tempo, estreitando assim e endurecendo as artérias, o que restringe o fluxo sanguíneo. Mas já que entendemos um pouco mais do que é o infarto e como principalmente ele ocorre, devemos entender agora quais são os sintomas de um ataque cardíaco, de um infarto. Certa vez, no local de trabalho, eu estava de folga, e o outro farmacêutico estava num dia de plantão. Ocorreu o quê? Pela manhã, cedo, um determinado paciente, um determinado cliente, foi até lá e começou a conversar. Foi muito rápido, ocorreu muito rápido. Ele estava com incômodos, E aí ele informando pro farmacêutico, não deu nem tempo, da resposta. Ele já começou a ficar tonto e desmaiou. Com essa causa, já preocupou toda a equipe. Através disso, já fizeram os primeiros atendimentos, o que podia ser feito, e já entraram em contato com o SAMU, informando o caso. Ele ficou o tempo necessário até a equipe do SAMU chegar, fazendo as massagens, porém o rapaz já estava desacordado. A equipe do SAMU chegou, porém usaram muitos medicamentos, usaram o que tinha que ser feito, mas detectou realmente que ele foi a óbito, não teve o que fazer. O problema todo é que a esposa dele, que estava no carro, na garagem, na vaga, no estacionamento, foi até lá com essa situação e informou que ele estava com as dores, já tinha mais de 12 horas com esse incômodo. Sendo que ela vinha informando para ele procurar o médico e até o pronto-socorro. Ele ficou relutando, não querendo ir, porque vai passar. O tempo que ele ficou, poderia ter ido à unidade próxima de saúde. Quem sabe ele poderia estar vivo agora. Infelizmente, casos como esse são muito comuns. Muitas das vezes, as pessoas não percebem que estão tendo um ataque cardíaco, como esse exemplo que eu citei. Além disso, ignorar os sintomas é muito comum e é preocupante, pois alguns ataques cardíacos podem ser repentinos, sim, e intensos, mas a maioria deles começa devagar, apresentando sinais como dor ou desconforto leve. O corpo apresenta esses sintomas, esses sinais, e muitas vezes nós mesmos nos relaxamos, Achamos que não é nada, e quando vai perceber é algo grave. Essa dor no peito, durante o infarto, ele pode ser intensa e durar mais de alguns minutos, 5, 10 minutos, podendo ser até um pouco mais. Ele pode ser uma sensação de pressão, um aperto, queimação ou desconforto no peito. É importante também destacar que nem todos os casos de infarto apresentam esse tipo de dor, esse tipo de sintoma. Em algumas situações, a dor mesmo ela pode estar ausente, especialmente em mulheres, idosos e pessoas com diabetes. Em vez disso,
podem ser observados sintomas atípicos, incomuns muitas vezes, como desconforto, sensação de ingestão, queimação no estômago, falta de ar ou cansaço excessivo, como um dos primeiros pontos. Ou, a grosso modo, aquela dor que se espalha, né? Além da dor no peito, também a área mais comumente afetada pela dor irradiada durante o infarto é o braço esquerdo, embora também possa se estender para outras regiões, como ombro esquerdo, pescoço, mandíbula e também nas costas. Essa dor no infarto, ela geralmente segue um padrão específico. Por exemplo, a dor no peito ela pode começar centralizada e se espalhar em direção ao braço esquerdo, acompanhada também de uma sensação de formigamento, dormência e até mesmo uma sensação de peso. Às vezes, a dor também pode se estender para o lado direito do corpo, embora já não é tão comum, tá? É menos comum. A falta de ar durante o infarto ocorre devido a uma diminuição do suprimento de oxigênio para o corpo, devido à obstrução das artérias coronárias. Isso pode levar a uma sensação de dificuldade para respirar, respiração rápida e sensação de sufocamento. A falta de ar durante o infarto é muitas vezes descrita como uma sensação de aperto no peito e dificuldade de encher os pulmões de ar. O suor frio, durante o infarto, ocorre devido à ativação do sistema nervoso simpático, que ele é responsável pela resposta de luta ou fuga do corpo em situações de estresse. E a estimulação desse sistema durante o infarto pode levar à produção excessiva de suor e à vasoconstrição periférica, resultando em uma sensação de frio na pele. A náusea e o vômito durante o infarto são causados pelo estresse físico e emocional que o corpo enfrenta durante o evento. A falta de fluxo de sangue adequado para o coração resulta em danos ao músculo cardíaco, levando à liberação de substâncias químicas inflamatórias. Essas substâncias elas podem afetar o sistema nervoso, resultando nos sintomas gastrointestinais, causando náusea e vômito. Esse quadro de tontura ele pode ser causado pela falta de suprimento adequado de oxigênio, como vimos que ocorre a interrupção, a obstrução de oxigênio nas artérias. Então esse é um dos fatores. Lembrando que a observação e nem todas as pessoas podem apresentar o mesmo sintoma. Os sintomas de infarto podem ser de pessoa para pessoa. Além disso, náusea e vômito também podem estar presentes em outras doenças não relacionadas ao coração. Mas, no entanto, se você ou alguém ao seu redor estiver apresentando sintomas como dor no peito, falta de ar, náusea, vômito, é essencial procurar atendimento médico. Claro, porque nós sabemos que quanto mais cedo, mais chance de salvar essa pessoa, de salvar essa vida. Buscando assim o atendimento médico, ou ligando para 192, SAMU ou 193 no Corpo de Bombeiro, para que as respostas possam ser de forma mais rápida possível. O tempo é crucial quando o assunto é infarto. Um atendimento rápido pode ajudar a minimizar danos do coração e salvar vidas. Eu vou deixar na descrição, no primeiro link, um vídeo que você precisa assistir logo após esse. Vídeo esse que informa alguns tipos de alimento, algumas dicas, você precisa assistir, você vai gostar. Vamos lá, um breve resumo. Tabagismo, sedentarismo, alimentação ruim, o colesterol alto, estresse, consumo excessivo de álcool, noites mal dormidas, são alguns dos fatores pelos quais ocorre aí um número elevado de casos como infarto. Vale também destacar que diabéticos e hipertensos têm de 2 a 4 vezes mais chance de sofrer um infarto que uma pessoa sem esse tipo de doença. Por isso que pessoas como essas, esses tipos de problema, precisam ter muita cautela, seguir à risca o tratamento, usando os medicamentos corretos, no momento correto, não pulando o uso para que seu quadro não piore, levando a casos como esse, já que essas pessoas já estão predispostas, já tem um risco maior do que uma pessoa sem esse tipo de enfermidade. São muitas, e muitos de vocês já sabem quais são. Estou aqui apenas repetindo, Prática regular de atividade física, controle da pressão arterial correta, alimentação adequada, também isso auxilia no controle de peso, na perda de peso. Controle do estresse, limite, você colocar um limite no consumo de álcool, evitar o uso excessivo
e qualquer tipo de tabagismo. Nós sabemos, vocês também já sabem, que esses não são as melhores formas para ter uma vida saudável. Então, cabe a vocês entender a necessidade disso e mudar o seu hábito de vida, seu estilo de vida, alimentação, tá bom? Para não ser mais um número, né? Além disso, também consultas médicas regulares. Grande parte dos problemas de saúde podem ser evitados ou minimizados com mudanças no hábito de vida, né? Nas nossas alterações de como viver e do que comer, tá bom? Lembre de que você pode salvar uma vida com essas informações. Não ignore sintomas, pois é o corpo querendo informar que algo está errado, tá bom? Nós vimos sobre sintomas, o que é o infarto, fatores de risco e prevenção. Se você gostou, então curta esse vídeo, comente, coloca lá nos comentários, né, se alguma vez você se deparou com esse quadro, esse sintoma, o infarto, ou mesmo alguém próximo a você. E como foi o tipo de resposta, de atendimento, de sintomas e sinais. Tá bom? Nós vamos fazer a nossa parte e quem sabe nós podemos salvar vidas com essa simples atitude de enviar esse vídeo. Tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? O vídeo que estará aqui em cima. Te vejo logo mais. Até a próxima!